Então vamos lá. Sair do mar de sofrimentos, página 75 do livro Viver Infinitamente, de autoria do professor Seiichi Taniguchi. Significado da inexistência do mal. Aqui o professor Seiichi prega que o mal não existe, apesar de que no mundo fenomênico nós podemos ver situações como a daquele motorista de táxi que achou 100 milhões de ienes, né, lá no Japão, e entregou à polícia. E muitas pessoas começaram a zombar dele, que, você deve ter roubado esse dinheiro, levando o motorista a ser desonesto, né, pensando que ele é desonesto. E outras pessoas fazendo chacotas com ele, dizendo, você é um idiota, né, com esse dinheiro você podia viver toda a vida, né. Mas existem pessoas boas e existem pessoas ruins, né, neste mundo fenomênico. E esse motorista ficou tão chateado, que pediu demissão do emprego que ele estava atuando, né? Aqui é importante nós fazermos um parêntese, que a Seiichi ensina que existe um mundo da imagem verdadeira, que é o mundo perfeito criado por Deus, conforme descrito no livro de Gênesis, capítulo 1. E Deus viu que todas as coisas eram boas, né? E viu que tudo era muito bom. Tá certo? Então esse mundo da imagem verdadeira, que no cristianismo chamamos de paraíso, e no budismo é chamado de nirvana. É um mundo perfeito criado por Deus, onde vemos frequentemente aquelas figuras, onde o leão vive em perfeita harmonia com as crianças, as cobras, outros animais, aquela figura, aquela ilustração, né, paradisíaca que nós temos na nossa mente. Esse é o mundo perfeito criado por Deus, é o mundo que realmente existe. Porém, o mundo fenomênico, o mundo em que nós estamos, o mundo material, ele tem problemas, né? De doença, de infelicidade, de pagamento, de dívida, de relacionamento humano e etc. Então nós temos que separar o mundo da imagem verdadeira, que é o mundo perfeito, do mundo fenomênico, o mundo em que vivemos. O mundo em que vivemos, ele é influenciado pela nossa mente, porque Deus nos deu o livre-arbítrio e nós podemos pensar em coisas ruins, em coisas negativas. E dependendo da mente que você tem, a mente negativa, atrai fatos negativos para a sua vida. E se você tiver uma mente positiva, vai atrair fatos positivos para a sua vida. Então, não é Deus que criou as coisas negativas. O mal não existe. O que Deus criou foi somente coisas boas, existentes no mundo da imagem verdadeira. Então fica bem claro aqui a distinção entre o mundo da imagem verdadeira e o mundo fenomênico, né? Então nós precisamos conscientizar que o mundo da imagem verdadeira é perfeita, mas o mundo em que nós vivemos, ele é influenciado pela nossa mente e pode acontecer de termos infelicidades, né? Aqui no livro, na página 76, o professor Seiichi conta o relato de um jovem chamado Fumitoshi Yumura, que foi à Academia de Treinamento Espiritual de Uji. Aqui no Brasil nós temos várias academias, que é a academia em São Paulo, a Academia de Treinamento Espiritual de Ibiúna, que fica na cidade de Ibiúna. Temos no Rio Grande do Sul, na cidade de Gravataí, a Academia de Treinamento Espiritual de Santa Tecla, fica perto de Porto Alegre. Na Bahia nós temos a Academia de Santa Fé, que fica no município de São João da Mata. Fica mais ou menos 80 quilômetros da capital Salvador, né? É uma academia muito bonita também. Temos também academias regionais em Curitiba, em Goiás e no Belém do Pará. Se você tiver uma oportunidade de frequentar uma dessas academias, nós recomendamos que você vai realmente se aprofundar nos ensinamentos da Seiichi Onoye. Estávamos contando então o relato de Fumitoshi Yumura, que foi à Academia de Treinamento Espiritual e pensou assim durante as atividades. Este ensinamento sim é a verdade. E ele simpatizou muito com o ensinamento da Seiichi Onoye. Porém, ele era um estudante de medicina. E a Seiichi Onoye ensina que a doença não existe. Como é que fica um caso desses, né?
A pessoa está estudando para ser médico e descobre que a doença não existe. Então o professor Seiichi escreve aqui na página 76. O jovem, Fumitoshi, precisava estudar desde manhã até a noite sobre doenças que a Seiichi afirma não existir. As aulas de medicina são muito puxadas e não há como acompanhá-las sem estudar com afinco. Atormentado com o dilema entre a fé e a vida prática, Fumitoshi não conseguia mais estudar. Finalmente, até o relacionamento com os amigos foi afetado e ele acabou num estado neurótico. Não conseguindo sair dessa situação, Fumitoshi resolveu, desta vez, ir à Academia de Treinamento Espiritual de Tobita-kyu. A primeira academia ele foi em Uji. E a segunda vez ele foi para Tobita-kyu, que é uma academia que fica em Tóquio, perto de Tóquio. Participou de um seminário e no final sentiu como se tivesse renascido, pronto para recomeçar. Ele chegara à seguinte conclusão: ter fé não é ficar meditando ou se afligindo sobre o ser humano. A vida ou Deus é praticar o ensinamento, é viver com alegria e vigor. E assim então decidiu buscar Deus e começou a praticar, a fazer as práticas da Seichonoye, acordando 5 horas da manhã, fazendo a meditação Shinsokan às 5h10, com a leitura da Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, e assim então fazendo todas as práticas da Seichonoye. Inclusive às 8h30 ele fazia a leitura das palavras do anjo. E depois então, a seguir, falava as palavras de gratidão. Com isso conseguiu concentrar-se nos estudos, O que vocês acham? Será que ele conseguiu, através de todas essas práticas que ele fazia, concentrar nos estudos de medicina? O professor Seiichi escreve aqui: nem um pouco, não conseguiu se concentrar nos estudos de medicina. Estudar medicina continuou sendo um enfadonho, Continuou sendo enfadonho para o jovem ali. Puxa vida, como é que pode, A pessoa entendeu a Seichonoye, faz as práticas, mas não consegue estudar a medicina. É um problema, assim, que alguns jovens têm durante o vestibular, durante a faculdade, E como resolver essa situação, O professor Seiichi escreve o seguinte aqui: pior ainda, costumava estudar até altas horas da noite, mas agora sentia muito sono, porque se levantava muito cedo, de modo que conseguia estudar menos ainda. Certa vez, ele parou para pensar: para que estou fazendo tudo isso, levantando tão cedo? O que estou fazendo afinal? Às vezes a gente para pensar, O que estou fazendo nesse mundo, Não obteve resposta. Acabou voltando à situação em que estava antes de ir à academia de Tobita-kyu e vivia angustiado, certo? Mas toda experiência é importante para a nossa vida. O professor Seiichi escreve na página 77. Certo dia, passeando à beira de um riacho, de repente ele teve um lampejo. Até então havia compreendido que ter fé era praticar os ensinamentos, mas não descobria para que deveria praticá-los. Para que deveria praticá-los? Para que então? Não era para se conscientizar de que é filho de Deus, para manifestar a imagem verdadeira de um filho de Deus? Então aqui é o ponto importante que nós falamos no início. Existe a imagem verdadeira, que é o mundo perfeito criado por Deus. E existe o mundo fenomênico, onde nós vivemos, que nem sempre ele é perfeito. Ele depende da atuação da nossa mente, Continuando aqui com a leitura. Sendo assim, dizer não consigo estudar medicina porque estou praticando a Seichonoye constituía uma conclusão falsa. Se não conseguia estudar, era porque sua fé na Seichonoye não era verdadeira, pois estava interpretando equivocadamente o seu ensinamento. Não era ele próprio, a infinita sabedoria, um filho de Deus? Logo, era impossível que não conseguisse estudar, fosse o assunto que fosse. Quando ele chegou a essa conclusão: eu sou filho de Deus, tenho sabedoria infinita, tenho capacidade infinita, aí despertou nele esse Filho de Deus maravilhoso que todas as pessoas têm. Continuando a leitura aqui, na página
78. A partir de então, inexplicavelmente, os estudos de medicina deixaram de ser penoso para Fumitoshi, e seu aproveitamento escolar aumentou de modo considerável. Além disso, ele próprio começou a mudar, tornou-se alegre e atuante, e hoje ele pensa assim, né? Então, depois que ele descobriu, né? Eu sou filho de Deus, sou maravilhoso, tenho sabedoria infinita, mudou totalmente a sua visão, né? Sobre o mundo. Ou seja, ele realmente conscientizou do mundo da imagem verdadeira, onde todos são perfeitos. E então ele pensa assim hoje, né? Enquanto a verdade não for difundida no mundo inteiro, toda a humanidade não possui verdadeira fé e não praticar no cotidiano, não desaparecerão os doentes na face da terra. Enquanto isso não acontecer, alguém tem que cumprir obrigações como médico. Tá certo? Então, como existe ainda um mundo fenomênico, onde existem as doenças devido à falta de compreensão da verdade, são necessários os médicos. Há também casos de necessidade de primeiros socorros. Na verdade, quando a pessoa chega no hospital, né, necessitando de primeiros socorros, precisa ter lá o médico para atendê-lo. Cumprir essa obrigação constitui manifestação da verdadeira sabedoria e do verdadeiro amor de um ser humano. E assim, então, ele continuou estudando medicina e se formou para atender as pessoas que sofrem neste mundo. Então é importante também, não é só porque a Seichoni diz que a doença não existe, quando a Seichoni fala que a doença não existe, está falando que a doença não existe no mundo da imagem verdadeira, tá certo? Agora, no mundo fenomênico, nem sempre as coisas são perfeitamente como a imagem verdadeira. Existem sim as doenças e as infelicidades. Então são necessários as pessoas, como médico, como terapeutas, como empresários, economistas, né, para fazer com que manifeste o mundo da imagem verdadeira aqui na face da Terra. Então é importante nós distinguirmos perfeitamente o mundo perfeito criado por Deus e o mundo fenomênico onde nós vivemos, que tem a influência não só da nossa mente, como também da mente coletiva e nas camadas mais profundas do subconsciente da humanidade. E às vezes nós somos influenciados por essas mentes de toda a humanidade, né? Nossa vida jamais morre, né? Apesar que no mundo fenomênico existe a morte, né? Porém, no mundo da imagem verdadeira não existe a morte. Nós somos eternos, tá? E nós vamos reencarnar, vamos morrer um dia, porque no mundo fenomênico existe a morte. E vamos retornar aqui neste mundo também, num outro corpo que chamamos de reencarnação. E aqui na página 56 desse livro, A Verdade, volume suplementar, o professor Masaru Taniguchi escreve sobre um besouro do carvalho. O besouro do carvalho, depois de ele eclodir de um ovo, né? Ele se torna uma larva de meia polegada de comprimento. E ele vai, então, faz um buraquinho, né, com os dentes fortes e entra no carvalho, na casca do carvalho. E aí ele vai comendo o carvalho e vai engordando. E depois de um certo tempo, ele não consegue voltar, porque ele engordou e não pode sair pelo buraquinho que ele fez lá atrás. E essa larva tem apenas 2 sentidos, né? Gustativo e o tato. E não consegue ouvir nem cheirar. Então ele vai comendo o carvalho, né? A madeira, e vai engordando. E ele fica mais ou menos aproximadamente 3 anos dentro da casca, vivendo ali, né? Apenas com 2 sentidos. Porém, depois de 3 anos, ele sai por um outro orifício que ele faz no carvalho e sai por outro lado. Ocorre a seguir uma misteriosa transformação no interior da larva. E devido a isso, ela é forçada a sair diretamente para fora da casca da árvore, perfurando. Começa prontamente a trabalhar e construir um ninho de umas 3 polegadas de diâmetro e comprimento adequado para servir de confortável leito. Então, o que acontece com essa larva, que entrou na casca do carvalho? Ele sai depois de um certo tempo e vai fazer um ninho.
Assim como o bicho de seda faz um casulo, né? E dessa maneira ele se instala nesse casulo e praticamente ele entra num sono semelhante à morte. Podemos considerar isso uma fase, né? Bom, depois que ele fez o casulo, depois de um certo tempo, ele vai sair desse casulo. E na realidade, quando ele renasce do corpo morto, né, surge um besouro vivo. Do cadáver da larva sai um esplêndido ser vivo. Ele veste uma armadura reluzente, tem asas e, através dos seus movimentos oscilatórios extremamente rápidos, consegue distinguir se o outro é amigo ou inimigo. Isso está na página 59 do livro A Verdade, volume suplementar, né? É um texto do mestre, certo? E consegue distinguir outro besouro, outro ser, se é amigo ou inimigo, se é namorada ou um rival que quer roubar o seu amor, ou não, né? Já não é um ser inferior que possui apenas 2 sentidos, né? Do paladar e do tato. É um animal realmente maravilhoso, dotado de perfeitos 5 sentidos, tá? E já está preparado para alçar voo. Então é interessante que aquela larva de 2 centímetros, depois de um certo tempo, ele sai para fora, constrói um casulo e, como se estivesse morto, ele vive por algum tempo ali. E quando renasce, ele renasce com 5 sentidos. Antes ele tinha só 2 sentidos. Mas depois que ele renasce, ele tem os 5 sentidos e é um ser totalmente livre, né? Assim, o professor Masaru Taniguchi, ele explica que, na realidade, a nossa vida é eterna. E nós temos essa vida aqui atual e vamos um dia morrer. E nessa transformação, um tempo depois da morte, ficamos no mundo espiritual. E quando voltamos para essa vida, através da reencarnação, voltamos com muito mais liberdade. Isso quer dizer que, assim como o besouro, né, do carvalho, ele evoluiu de 2 sentidos para 5 sentidos, nossa vida, quando reencarnamos, nós evoluímos também. Passamos daquelas experiências anteriores para experiências novas e trazemos todas as nossas experiências das vidas anteriores para a vida atual. Portanto, na realidade, a vida e reencarnação significa evolução. E por isso que existe as reencarnações. E nós vamos reencarnar várias vezes e evoluirmos cada vez mais. Então, há pessoas que têm um sucesso na vida, que estão bem de vida, que têm harmonia, são pessoas que reencarnaram várias vezes e trazem todas essas experiências para as vidas atuais, né? E por isso não devemos ficar chateados com a nossa vida presente. Devemos nos esforçar o máximo possível para acumular várias experiências e que, na próxima vida, na próxima encarnação, podemos ter uma vida muito melhor. E agora, então, vamos fazer, para encerrar o nosso programa de hoje, vamos fazer a leitura da oração. Vamos fazer a oração contida no livro Minhas Orações, página 142. Oração para purificar a mente está na página 142 do livro Minhas Orações. Uma das condições para nos tornarmos felizes é compreender que, no mundo criado por Deus, não existem males e pecados. Um copo que contém água suja não ficará limpa enquanto não despejarmos a água suja e a substituirmos por água limpa. Se em nossa mente gravarmos a ideia de que os males, os pecados e os castigos existem, precisamos eliminar esse pensamento a fim de nos purificarmos. Oremos da seguinte maneira: o amor de Deus se derrama sobre mim. Estou envolto pelo amor de Deus e preenchido pelo mesmo amor divino. Fui purificado de todos os pecados, ódios, rancores e mágoas do passado. Estou totalmente purificado. Assim como Deus me perdoou, também perdoei a todas as pessoas. Obrigado, obrigado, muito obrigado. Vamos ler novamente? O amor de Deus se derrama sobre mim. Estou envolto pelo amor de Deus e preenchido pelo mesmo amor divino. Fui purificado de todos os pecados,
ódios, rancores e mágoas do passado. Estou totalmente purificado. Assim como Deus me perdoou, também perdoei a todas as pessoas. Obrigado, obrigado, muito obrigado, muito obrigado.